Olá a todos, bem-vindos a mais um tutorial de PHP para iniciantes. O meu nome é João Pinheiro e queria esclarecer uma situação antes de começarmos o tutorial de hoje. Este é o terceiro tutorial e, como veem, isto está a ir um pouco lento em termos de explicação. E porquê? Muitos de vocês já vêm de outros tipos de programação e já vêm de outros tutoriais, mesmo alguns do meu canal, como o HTML ou JavaScript. Mas eu tenho que pensar que também há gente nova por aqui e que começa pelo PHP de uma fase muito inicial. Então, não me levem a mal se eu for lento e explicar as coisas passo a passo, porque é mais fácil para vocês que têm alguma experiência, e eu falo por mim porque também vejo isso nos tutoriais que às vezes preciso de ver. É mais fácil para nós avançarmos na barra do tempo do vídeo e vermos aquilo que nos interessa e passarmos à frente toda esta explicação, do que uma pessoa que está a começar agora começar a ver linhas de código a serem programadas sem perceber a mínima do que é que está a acontecer. Então, posto isto, vou continuar o nosso tutorial e vocês já sabem, se forem mais experientes, podem passar para o vídeo seguinte ou então avançar um bocado para a frente para os pontos que vocês querem. Então é assim, eu hoje queria-vos falar de uma coisa que é a passagem de informação para o browser. Nós vimos no último tutorial, dei um exemplo da passagem de uma informação para o browser e que usei o echo. Eu vou-vos mostrar como é que o echo funciona e porque é que funciona. Então, basicamente, para chamarmos a função, a funcionalidade echo, nós temos que escrever assim, echo, e a seguir podemos usar as aspas duplas ou as aspas simples. É indiferente neste momento pormos aspas duplas ou simples, mas o que acontece é isto. E mais à frente vão ver as funcionalidades que isto tem. Se forem duplas, aqui dentro podemos pôr variáveis, assim como o texto. Podíamos pôr uma variável x, por exemplo, e poderíamos pôr um texto então com aspas simples. Se pusermos aspas simples aqui fora, então já não poderemos fazer isso lá dentro. Normalmente as aspas simples só são utilizadas para pôr texto ou apenas um valor dentro de uma linha. Neste caso vamos usar aspas simples. Vou escrever uma coisa ao acaso. Nunca se esqueçam, depois de escrever isto, de pôr um ponto e vírgula. Isto é necessário porquê? Porque, como sabem, as linguagens, os scripts, começam a ler por aqui e são como vocês, começam da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eles vão ler isto como uma instrução e este ponto e vírgula diz ao browser que tem que parar aqui esta instrução, ou seja, esta instrução acaba aqui e começa a seguinte. Se vocês não puserem nada aqui e forem executar, eu quero vos mostrar como é que se executa, porque eu acho que não foi muito claro da última vez. Abrimos um browser, temos que ter o nosso servidor a funcionar, cá está, em verde, e escrevemos a morada localhost curso de PHP, que foi o nome da pasta que nós escolhemos, barra, podíamos pôr index.php, mas neste caso o index é automático, mas eu vou pôr na mesma para vocês entenderem que podia ser outro nome. Ok, abriu isto, lá está, isto aqui é um problema de acentuação, mas vocês entendem que isto funcionou. Isto é um teste. Nós até podemos tirar daqui isso. Por exemplo, não tem acentos. Cá está. Ups, há aqui um erro, não interessa. Vocês estão a ver que isto assim funciona e não tem ponto e vírgula. E porque será? Não existe mais nenhuma função a seguir, não é mais nenhuma instrução. Mas se nós por acaso pusermos outra instrução, até podemos usar a mesma frase. Isto já vai dar um erro. Cá está. Parse error, syntax error, unexpected. E o que é que ele espera? Espera uma vírgula ou um ponto e vírgula na linha 5. E é para isso que servem estas linhazinhas aqui. Assim sabemos exatamente onde é que está o erro. Ele diz que o erro é aqui. Ele espera uma vírgula aqui. Ou seja, aqui atrás. Mas
Por uma forma de nós conseguirmos ver o código de forma mais simples, nós optamos sempre por, no final de cada sequência, pormos um ponto e vírgula. E neste caso já vai funcionar. Pomos mais um aqui. Para isto ser correto, vamos tirar daqui os erros e ver o resultado. Assim já não houve problema nenhum. Isto serve para mostrar o eco, isto serve para mostrar o eco. As duas expressões. Agora, o que é que podemos falar mais sobre o eco? Dentro de um eco, podemos pôr outras coisas, como por exemplo, tags HTML. O PHP pode fazer eco de tags HTML que vão funcionar exatamente como tags. Por exemplo, se quisermos fazer um negrito, podemos pôr aqui strong e strong. Não me vou alongar nesta história do HTML, porque vocês não é neste tutorial que vão aprender HTML. Cá está. Já ficou no strong. Entendem? Podem criar componentes usando o eco dentro do PHP. Isto abre-vos um mundo muito, muito vasto, onde vocês podem criar até elementos consoante queiram ou não queiram criá-los na hora com o PHP. Mas depois, mais à frente, vocês já veem as funções que isso pode ter. Outra funcionalidade que podemos encontrar no PHP é a execução de funções que podem ser bastante úteis. E são funções que já estão embutidas no próprio PHP. Por exemplo, se nós quisermos saber informações sobre a versão do PHP que estamos a correr no nosso servidor, podemos fazer este código php info, abrir e fechar parênteses, porque isto é uma função que está embutida no PHP, gravamos e executamos aqui. O resultado será isto. Isto é criado pelo vosso servidor e é a informação geral sobre o PHP. Aqui sabemos que é a versão 5.3.13 que estamos a executar, o sistema operativo, não me interessa para isto agora, o build, a arquitetura, neste caso eu estou a usar 64 bits, é um servidor Apache 2.0, o Virtual Directory está enabled e por aí fora. A localização do PHP INI, aliás, e vocês veem que está tudo aqui, até mesmo algumas coisas estão a zero, são suportes, são coisas que se vão adicionando ao PHP para nós utilizarmos, nós não temos ainda instalados. Mas voltando então aqui ao nosso construct echo, que é um language construct, existe ainda outro construct que faz basicamente a mesma coisa, só que é relativamente mais antigo em termos de programação, que é o print. Se nós usarmos o print para escrever seja lá o que for, por exemplo, a tradicional Olá Mundo, se nós usarmos o print, o resultado vai ser exatamente o mesmo que o echo. Lá está o problema dos acentos. Lá está o... Vou acabar já com o problema dos acentos de vez, que é para não termos mais problemas. Pronto. Espero que tenham visto como fiz. Lá está, passado o Olá Mundo, e se puserem aqui aquilo que fizemos há bocado, que foi o strong. Isso não é strong. Se pusermos aqui strong, como tínhamos posto há pouco, o resultado será o mesmo de há pouco. Então porquê é que existe print e existe echo? Assim, print, inicialmente era muito usado o print, o echo surgiu depois. Não vou estar aqui a especificar exatamente o que é que um tem melhor que o outro, digamos apenas que echo consome menos recursos do que print, e print é mais antigo que o echo. Hoje em dia as pessoas tendem a ser, e quem quiser ser picuinhas a esse ponto tem menos letras também. Hoje em dia as pessoas usam o echo em vez do print. Existem outras funções como o print R, mas que não vamos falar disso agora, e não estão diretamente relacionadas com o print neste momento, mas vamos falar disso depois, para já é só isto. Agora, nós temos isto feito, e eu já falei que vocês podem pôr tags HTML aqui dentro, mas será que conseguem criar elementos? Quando nós queremos criar elementos, por exemplo, para um formulário que estejamos a querer publicar, em HTML o que é que fazemos? Nós criamos um input aqui fora do código PHP, criamos um input type, e eu não vou estar a explicar isto, vão ver os tutoriais se não souberem,
name, que é, vamos pôr o nome, não interessa. Ok, isto é o nosso input e o resultado em HTML seria, cá está, uma caixa de texto e depois a seguir o texto que nós criamos em PHP. Mas e se nós quiséssemos fazer com que, e às vezes vamos querer, em programas mais complexos, que o próprio PHP publique aquilo, em vez de ser o HTML cá fora do código. Ou seja, num sítio específico. Poderíamos pensar que se fizéssemos assim, podemos cortar daqui e colar aqui dentro, que isto iria funcionar. Eu vou-vos mostrar que não é verdade. Porque há problemas com as aspas e os pontos e vírgula e isso tudo. Isto porquê? Porque o PHP, se nós usarmos aspas duplas ao início e ele chegar aqui à zona do text e detectar aspas duplas, ele considera que acabou aqui a expressão e depois a seguir há outra expressão. E é por isso que ele diz que precisava de um ponto e vírgula aqui. Mas na realidade a expressão não acabou. Então a melhor forma de nós informarmos o PHP que não acabou é trocarmos estas duplas por simples. Assim. E se o fizermos, o resultado será completamente diferente. Cá está. Temos uma caixa de texto tal como no HTML. Mas esta totalmente criada pelo próprio PHP. A diferença na prática é que se quisermos fazer um if statement condicional em que se determinada condição for satisfeita, cria uma caixa de input de texto, podemos usá-la dentro do PHP. Outra coisa é que quando temos em HTML isto criado, como era o caso que estava aqui, vamos fazer assim, como era o caso do que estava aqui criado, quando vamos ver o source code, ele aparece cá e o utilizador consegue ver o source code. Se nós tivermos isto criado em PHP, o resultado será diferente, porque nós vamos aqui atualizar, é a mesma coisa em termos de funcionalidade da página, mas vamos ver o código de fonte. Continuamos a ver cá os tags de HTML, mas não vemos o PHP, nem nada do PHP que tenha sido criado antes ou depois disto ter sido feito em echo. Qual a vantagem? É o vosso utilizador não entender como é que aquela caixa de input apareceu ali. E às vezes interessa que eles não saibam como para termos mais segurança, para não saberem exatamente como invadir ou boicotar o nosso trabalho. Mas à parte disso, era isso que eu vos queria dizer, que podem criar tags HTML perfeitamente dentro do PHP usando o echo. Contudo, e algumas pessoas podem até criticar e dizerem que esta não é a única forma de fazer isso, eu vou-vos mostrar outra forma que eu não uso e que já não é muito usada hoje em dia, mas que também é funcional. Que é isto? Nós temos duas aspas, duas aspas, duas aspas. O que vamos fazer é acrescentar este símbolo antes de cada caractere que queremos que o PHP ignore. Vai ignorar não a sua existência, mas a sua relevância para o PHP. Ou seja, para o PHP isto é uma aspa dupla que abre uma determinada expressão, mas isto é apenas um caractere. É por isso que está esta barra aqui. Diz ao PHP que a seguir vem um caractere e não uma abertura ou fecho de uma expressão. E vamos ver o resultado disso. Não há erros. E esse é o melhor resultado que nós podemos obter, é na não existência de erros. Mas eu acho que é mais eficiente usar as aspas simples e para já vamos trabalhar só desta forma, ok? Por este vídeo é tudo, por este tutorial. Continuem a seguir, eu estou a tentar ganhar velocidade nos tutoriais e tentar lançar mais tutoriais de cada vez. Espero que aprendam e que isto seja útil. Se já sabem estas coisinhas, passem para os vídeos seguintes. Mais tarde ou mais cedo vão encontrar um vídeo que tem uma coisa que vocês não sabem. E partilhem, comentem, subscrevam. Não se esqueçam de comentar se acham, desculpem o meu português, se acham que devem ser melhoradas algumas coisas ou que queriam ver algumas coisas explicadas aqui. Muito obrigado a todos e até à próxima.